E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales. Hoje é um vídeo que eu vou te mostrar se tá tendo realmente uma Black Friday aqui no AliExpress. Tem alguns produtos que sim tiveram algum desconto e outros que continuaram da mesma forma que sempre foi. Então eu separei alguns produtos, eu vou te mostrar aquilo que tá valendo a pena. Como eu acompanho sempre o AliExpress já de muito tempo, fazendo os vídeos com vocês, comprando alguns produtos, eu meio que já sei como que fica a faixa de preço durante o ano. E o primeiro produto que eu acho que tá valendo a pena é o Summer Card, que é o Everdrive do Nintendo 64. Esse aqui é o Everdrive definitivo, na minha opinião. Ele é o equivalente ao do Krix, funcionando as mesmas coisas que o do Krix funciona, aqui funciona também. Ele lê, ele tem suporte para Nintendo 64 DD, ele tem suporte para as maiores ROMs hacks que a gente já foi desenvolvido, né, para o Nintendo 64. Ele suporta e um carregamento rápido, fantástico. E reza a lenda, eu nunca testei, que ele também tem Save State. Além de funcionar emulador, um monte de coisa lá, a daqui eu também não me interesso muito para essa parte, e ele está abaixo dos R$200. Quando esses Everdrives, principalmente o Summer Card, fica abaixo dos R$200, eu acho que ele fica num bom preço. Geralmente não é essa a realidade, 270, esse aqui é um preço caro, ele fica sempre 250, 240, 230, é o mais comum de ver. O Summer Card abaixo dos R$200 é uma compra interessante. Uma outra compra interessante é o SD2SNES, que se mantém ali num preço mais baixo. Ele já vem nesse preço mais baixo, abaixo dos R$500, já de um mês mais ou menos, e é realmente uma coisa muito interessante. A gente encontra vários SD2SNES com preços mais elevados, na faixa dos 500 e poucos reais. Então esse aqui ainda está se mantendo bem na faixa dos 430. É uma compra sim interessante. Esse SD2SNES é o Everdrive definitivo do Super Nintendo. É o que eu estou rodando aqui, é o que eu tenho, é o melhor Everdrive. Funciona os jogos com som de CD, funciona todos as ROMs hacks. Cara, jogos traduzidos, ele funciona de tudo. Tem uma baixíssima lista de jogos que não são compatíveis com ele, mas aí não é compatível com nenhum Everdrive e também não vai funcionar também em emulador. Tem jogos que tem umas funções que nem emulador funciona ainda. Então são jogos muito específicos. E o SD2SNES é o melhor Everdrive que a gente tem no mercado para o Super Nintendo. Um outro produto que esse sim tá com um preço interessante, próximo, abaixo dos R$400, um PSIO está sendo muito interessante. Eu acho que essa queda no preço do PSIO vem muito em decorrência do lançamento do Pico Station, está mexendo com o mercado. Não é todos os PlayStation 1 que são compatíveis com o PSIO, mas os que são, não são todos os PlayStation 1 que são compatíveis com o Pico Station, mas sem dúvida nenhuma é uma forma muito mais barata, mais difícil de instalar, mais difícil, mas muito mais barata do que um PSIO, do que um X-Station. E eu vi que o preço do PSIO caiu desse tempo para cá. Esse aqui é a versão do meu, é o modelo do meu, é aquele que pode ser atualizável pela firmware russa. Tem vídeo no canal mostrando tudo como utilizar, como atualizar. Aqui está bem o chip especificando que ele pode ser atualizável e ele perto dos 350 é sim uma excelente compra. Na minha opinião, é um desbloqueio melhor do que as outras opções que a gente tem, porque a gente não mata o leitor e roda praticamente todos os jogos. Então, essa seria a minha escolha. Eu compraria o mais barato mesmo, que é esse aqui. Eu jogaria fora esse cartão SD, compraria um cartão SD de melhor qualidade e aí instalaria isso aqui. A instalação é muito mais simples. Eu fiz a instalação no meu quando eu comecei a fazer modificações nos consoles. Então, cara, eu não tinha nem ferramental, não tinha nada. Segui um tutorial, fiz no rumo mesmo e deu certo. Então, eu tenho certeza que você tem capacidade para instalar, porque não é uma instalação realmente difícil. Um outro produto que geralmente está R$120, 118, agora está com R$100. São esses cabos SCART de melhor qualidade. Eu fiz vídeo no canal mostrando esse cabo SCART que eu comprei, um de Sega Saturn. Cadê o de Sega Saturn? Esse aqui de Sega Saturn, eu tenho ele na minha coleção, tenho ele aqui no setup. Cabo muito bom, fantástico. Vem aqui com filtro ferrite na ponta, ele tem uma PCB boa e capacitor de tântalo e um cabo blindado. É realmente os melhores cabos que a gente tem no AliExpress, é esse modelo aqui. O
Blue Retro também tá com preço interessante, mas tá interessante o vermelho. É comum a gente encontrar 65. Abaixo de 65 é uma pequena promoção, que nem eu disse. Tem alguns itens que fazem uma promoção um pouco maior, outros um pouco menor, mas não deixa de ser 10% de promoção no valor real. Mas a gente sempre encontra ele nessa faixa aí de 70, 65, 59, eu já considero um bom valor. E agora já o PSX Main Card geração 2 teve sim um desconto, teve uma redução. Ele geralmente é encontrado na casa dos R$120. Então encontrar ele a 196, que nem está hoje, é sim uma promoçãozinha aí muito interessante, porque é sem dúvida nenhuma o melhor memory card que você pode ter, tanto no seu PlayStation 2 quanto no seu PlayStation 1, porque você controla tudo com um cartão SD. Esse cartão SD de 8 GB, cara, é giga pra caramba para você armazenar os teus saves, é muita coisa. Você pode colocar tanto no PlayStation 1 quanto no PlayStation 2, é uma excelente compra. E uma sugestão, se você está querendo amplificar o teu setup, e principalmente se você precisa de cabos HDMI maiores que 3 metros, cabos óticos com fibra ótica são a melhor solução. É isso aqui, cara, é laser, é luz. Ou funciona ou não funciona. E se funciona, funciona 100% do sinal. Não acontece o que muitas vezes acontece no HDMI, que ele fica perdendo quadro, e aí ele cai, corta, volta, fica aquela coisa. Não, ele é constante. Funcionou, ele funciona 100%. E é um cabo excelente e com uma qualidade muito boa. Eu tenho desse cabo aqui, muito bom realmente o cabo. Mas ele é muito bom quando o cabo é muito longo, que nem eu falei. De 3 metros para cima, 3 metros para trás, não vale a pena. Ele vai ser uma aquisição mais cara do que um cabo tradicional. O cabo tradicional até 3 metros ele tem boa operação ali, ele tem uma boa compatibilidade e não vai ter queda nenhuma. A partir dos 3 metros é que um cabo tradicional vai ficar para trás e aí o de fibra ótica começa a se sair mais. E a 80 metros, cara, só tem ele. Não tem um cabo tradicional com mais de 80 metros com um sinal de qualidade, vai caindo cada vez mais os níveis de operação e ele se mantém ainda com taxas de 8K na tecnologia de 8K 60 até 80 metros. Isso é fantástico. Somente fibra ótica vai fazer algo desse tipo. O OSSC, que na minha opinião é o melhor upscaler sem a gente gastar um rim, ele voltou para casa dos R$515. Isso não é também uma promoção. Ele estava um pouco mais caro, ele estava 560, 520. Nisso aí ele voltou. Ele fica sempre nessa aí. Às vezes ele vai para 600. Eu lembro que uma época ele estava 650. Talvez foi uma época de escassez, não sei. Estava 650, 599 e aí foi descendo. Eu, quando comprei o meu, a 580. Então 515 eu acho que sim é um bom valor. Não é um valor absurdo. Nossa, eu tenho que comprar agora porque ele está no menor preço do ano. Não, mas ele está próximo do menor preço do ano. O menor preço que eu vi dele esse ano foi 490. Eu acho que foi em julho, se eu não me engano. Foi assim, cara, um pequeno lote e logo vendeu e acabou. Nessa versão 1.8, que é a melhor versão, que já tem os filtros Shadow Mask, já tem 1440p, é o melhor produto esse OSSC nesse preço. E o que eu estou recomendando agora, para quem não se habituou com o OSSC Pro, está com medo de pegar o OSSC Pro por conta da incompatibilidade dele, às vezes com alguns consoles, você tem que ter cabos melhores. Essa aqui é a melhor opção se você quiser algo muito mais parecido com a GBS azul. Sabe aquela GBS azul que a Bitfunks fazia antigamente? Esse aqui é o mais próximo que a gente vai ter da GBS azul e os reviews desse produto são muito bons. Cara, a GBS Control de forma geral é muito boa e ela não tem aquele problema de sincronia como a gente tem na GBS Control Pro. Então fica uma sugestão, caso você queira migrar para a GBS Control e você está com medo da GBS Control Pro, essa aqui é uma ótima opção. Não funciona esse vídeo e não funciona ver como funciona na GBS Control Pro. Essa aqui é uma GBS igual a GBS azul. Um outro produto que eu vi que está com preço interessante é esse Switch SCART. Os outros estão no mesmo preço. O de 10 entradas e 3 saídas é a mesma coisa, mas esse aqui abaixo dos R$300 eu também considero um bom valor. Geralmente ele fica em 360, esse é o preço geralmente dele, e aqui mesmo com os cabos e tudo mais, ele está com preço
bem interessante, talvez essa seja a melhor compra, né? Com o cabo SCART, né? SCART para SCART, para que você já possa ligar no teu upscaler. Um outro produto que também voltou para um preço um pouco mais, que era o preço dele, que é o cabo componente do Dreamcast, para que você tenha o sinal VGA, aqui ó, VGA e RGB no mesmo conector. É o cabo que eu utilizo e geralmente ele fica numa casa de 180 e ele voltou aqui para 140. Eu acho que é uma boa compra. Um outro que voltou ao preço, talvez o preço mais baixo do ano que eu vi, que é o cabo componente do GameCube. O seu GameCube precisa ter entrada digital. Aqui ele precisa ter uma entrada digital. Não é a entrada multi-out tradicional, bem aqui dá para você ver, ele tem um suporte aqui. Seu GameCube você tem que olhar atrás e ver se ele tem duas entradas. É pro DOL 01, que tem essa entrada digital, e aí você tem uma saída digital aqui, uma saída componente para você ligar no teu upscaler. É a melhor saída que a gente tem no GameCube, e ela voltou para um preço muito interessante. Ele há pouco tempo atrás estava na faixa dos 180, 190, às vezes eu encontrei até 230, e agora ele voltou para uma faixa muito mais realista, que é até R$150, igual o cabo do Dreamcast, que é até R$150, eu acho que é uma boa compra. Essa faixa aí é uma faixa interessante. O Saru, que sempre está num preço baixo, não sei o que aconteceu com esse produto, ele já custou R$1.000, ele já custou R$700, eu comprei ele custava 350 mais ou menos, e agora está custando R$160. Muito bom, um preço realmente muito bom. E quem ainda não tem o Saru, por favor, isso aqui eu acho que é a coisa mais incrível, pensar que num espectro de 3 anos ele caiu de R$1.000 para 160. Aqui eu estava olhando os controles, mas eu não achei nenhuma promoção interessante de controle. O controle M30 está no preço tradicional dele, R$130 mesmo, é o preço tradicional. E o do Super Nintendo, que ficou um pouco abaixo do que ele custa. Ele geralmente custa 145 e está custando 125, mas também é uma leve promoção. E esses foram os itens aí que eu selecionei para vocês que estão procurando os itens retrô. No geral, eu não achei que teve promoção. Foram itens específicos de cara, eu vasculhei a mega planilha inteira. Esses foram os produtos que eu achei que teve algum desconto. Então, assim, a Black Friday não é realmente a hora em que o AliExpress faz as melhores promoções, mas você que está procurando esses itens e separou a grana para comprar agora, tem alguns itens bem interessantes. O PSU, na minha opinião, está bem interessante, e o SD2 SNES também está com um preço bem interessante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.